Pois não, deputado Marquesan. Solicito para fazer uso da palavra o proponente dessa importante homenagem, deputado Nelson Marquesan Júnior, PSDB, Rio Grande do Sul. Presidente Mauro, eu quero solicitar à TV Câmara que passe aqui, nós estamos falando, as imagens projetadas aqui na tela, que estão entre os 500 desenhos das crianças que participaram do concurso nacional Uma Capa para o ECA, que foi promovido pelo Plenarinho, que é o portal já referido aqui, Infanto Juvenil da Câmara, para crianças e adolescentes matriculados entre o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental das escolas públicas e particulares, com o objetivo de selecionar a ilustração da capa da edição comemorativa da lei, que antes aqui eu fiz o convite a todos os senhores presentes. O ECA, que foi instituído em julho de 1990 pela Lei 8.069, consolida uma série de direitos estabelecidos a partir da Constituição Federal de 88, especialmente no seu artigo 227. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos da infância e da juventude no Brasil. O ECA completa este mês 25 anos. E a presente sessão tem por objetivo justamente homenagear aqueles que contribuíram na sua elaboração, aos que contribuem até hoje no seu aprimoramento, mas principalmente para dar luz a esse sistema e assim contribuir naquilo que, embora consolidado na legislação, ainda estamos longe de concretizar na realidade. Considerado um pacto nacional em defesa dos direitos da infância e da adolescência em nosso país, o Estatuto foi resultado de um esforço conjunto para proclamar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, colocando-os como prioridade da sociedade brasileira e merecedores de proteção integral. A Constituição Federal, juntamente com os tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, do ECA, bem como demais legislações infraconstitucionais, formam um arcabouço de princípios, diretrizes e normas legais que devem disciplinar a ação governamental e orientar a prática social no atendimento dos direitos da criança. No âmbito internacional, a ONU criou em 20 de novembro de 1959 a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, que norteou, entre outros documentos internacionais, o intitulado Um Mundo para as Crianças, do qual o Brasil é signatário e que foi aprovado em 2002, na 27ª Sessão Especial da Assembleia das Nações Unidas. E a carta que prescreve, entre outras coisas, primeiro, colocar as crianças em primeiro lugar. Segundo, erradicar a pobreza e investir na infância. Terceiro, não abandonar nenhuma criança. Quarto, cuidar de crianças. Quinto, educar cada criança. Sexto, proteger as crianças da violência e da exploração. Sétimo, proteger as crianças da guerra. Oitavo, combater o HIV. Nono, ouvir as crianças e assegurar sua participação. Proteger a terra para as crianças. A consolidação desses princípios de proteção, especialmente nos primeiros anos de vida, visa prevenir que a criança de infância é submetida a formas de violência e de abandono, a estresse sobre sua saúde física e mental, circunstâncias que podem gerar comportamentos desajustados que, consequentemente, ensejarão necessidade de outros cuidados e de mais altos custos de educação corretiva, tratamento clínico, assistência social, quando os circuitos neuronais não são formados apropriadamente no começo da vida e quando são ignorados e negados ações preventivas. Não há como não existir entre os 0 e 6 anos de vida. Não se desfaz a desigualdade e dificilmente se a diminui, se a exclusão começa na primeira infância, período da existência humana que vai do início da gestação até o 6º ano de vida. Em resposta à atenção parcial e precária, concentrada na área da saúde, da educação infantil e na assistência social, os deputados e deputadas da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a qual tenho a honra de integrar, apresentaram o PL número 6.998/2013, que consiste no marco legal da primeira infância, com o objetivo de dar a devida atenção a esse período etário no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo a constituição do sujeito e a construção das estruturas afetivas, sociais e cognitivas que dão sustentação a toda a vida. Também na área do direito de família, o ECA gerou
conceitos e bases para a sua transformação. No que tange ao fato do desenvolvimento do indivíduo depender diretamente do contexto familiar, podemos elencar a reforma do Código Civil, mais especificamente no texto reservado ao direito das famílias, promovido pela lei que determinou ser a guarda compartilhada a regra na separação entre os pais. Outra iniciativa relevante para a proteção da criança foi a aprovação no ano passado da Lei Bernardo, a Lei 13.010 de 2014, por meio da qual restou confirmado o direito da criança e do adolescente a ser educado e cuidado, sem o uso de castigos corporais ou tratamento cruel, degradante, ou seja, sem o emprego de qualquer forma de violência, eliminando o castigo violento e humilhante em resposta ao emprego de costume equivocado da sociedade como método de disciplina, mais ou menos equivalendo a criança a um ser humano normal. Isso não se deu por obra do acaso, foi fruto do amadurecimento da sociedade brasileira a partir da Constituição de 88, que utiliza uma única vez, em toda a sua extensão, a expressão absoluta prioridade, em seu artigo 227, ao se referir à criança e ao adolescente. Com a instituição do ECA, novos e importantes preceitos marcaram a ruptura com o velho paradigma na situação de crianças e adolescentes no Brasil, passando a estabelecer como preceitos a prioridade do direito à convivência familiar e comunitária e, consequentemente, o fim da política de abrigamento indiscriminado, a priorização das medidas de proteção sobre as socioeducativas, deixando-se de focalizar a política da infância nos abandonados e delinquentes, a integração e articulação das ações governamentais e não governamentais na política de atendimento, a garantia do devido processo legal e da defesa ao adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional, e a municipalização do atendimento, apenas para citar aqui algumas alterações mais relevantes. Foi também a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente que o Brasil passou a ter conselhos tutelares, a participação dos conselhos de direitos da criança e do adolescente na perspectiva da intersetorialidade entre as políticas públicas. Apesar de suas inegáveis conquistas ao arcabouço legal brasileiro, ainda faltam políticas públicas, ações efetivas para vencermos enormes desafios. São 200 milhões de brasileiros, dos quais 60 milhões têm menos de 18 anos de idade. Em toda a América, apenas Estados Unidos e México têm mais de 60 milhões de habitantes, o que dá uma ideia das dificuldades para atender às demandas ligadas à infância e à juventude pelos governos em todas as esferas. Os problemas se refletem em todas as áreas, em especial na educação, segurança e combate à violência, seja ela urbana ou doméstica. No Brasil, as principais vulnerabilidades que acontecem às crianças e os adolescentes são os riscos inerentes aos problemas relacionados ao alcoolismo e conflitos entre casais, que tornam crianças testemunhas de agressões e de toda forma de violência. Os riscos relacionados ao lugar de moradia incluem a precariedade da oferta de instituições e serviços públicos, a falta de disponibilidade de espaços destinados ao lazer, as relações de vizinhança e a proximidade da localização dos pontos de venda controlados pelo tráfico de drogas. Além de todos esses riscos, pode-se destacar os riscos do trabalho infantil e da exploração da prostituição de crianças. Ademais, a personalidade e o comportamento de crianças e adolescentes podem torná-los mais vulneráveis aos riscos do envolvimento com drogas, gravidez precoce e prática do roubo. Em todo o país, 66,6% dos alunos já experimentaram o álcool. Quase 20% já fumaram cigarro. Em relação ao crack, 0,5% dos adolescentes fez uso da droga no período de 30 dias que antecederam a pesquisa. São os dados da última pesquisa nacional de saúde escolar, realizada em junho de 2013 pelo IBGE. As estatísticas apontam um cenário desolador em relação à violência física e psicológica, incluindo a sexual e negligência contra a criança e o adolescente. Em todo o país, a cada dia, são registrados, e aqui apenas os registrados, 129 casos, número que representa um registro a cada 5 horas. Na maioria das vezes, os atos são praticados dentro de casa, por aqueles que deveriam defender e proteger as suas crianças.
A violência sexual é o segundo tipo de violência mais comum contra crianças de 0 a 9 anos, conforme explicitado no levantamento realizado pelo Ministério da Saúde. Com 35% das notificações, fica atrás apenas da negligência e do abandono, com 36% dos casos. A maior parte das agressões ocorreu na residência da criança, quase 65%. E entre as agressões corporais, o espancamento foi o mais frequente, 22%. Grande parte dos agressores são pais e outros familiares, ou alguém de convívio muito próximo da criança e do adolescente, como amigos e vizinhos. A violência é outro obstáculo para os nossos jovens. O Brasil é o 6º país do mundo no ranking de homicídios de crianças e adolescentes de 0 até 19 anos de idade. Os dados apurados pela Unicef estão em 2012 e abrangem 190 países, onde morreram 95 mil crianças. Dessas, 11 mil eram brasileiras. Em números absolutos, o Brasil ficou apenas atrás da Nigéria, que teve 13 mil mortos nesta faixa etária. Até 2016, um total de 36.735 brasileiros entre 12 e 18 anos não chegará ao fim da adolescência. A previsão já foi feita em 2012 pela Unicef. O último mapa da violência, adolescentes de 16 a 17 anos, elaborado pelo Ministério da Justiça, revelou que quase metade das mortes de adolescentes de 16 a 17 anos no Brasil, em 2013, tiveram como causa o homicídio. A média é de 10 adolescentes assassinados por dia no país. A projeção é de que 3.800 serão mortos neste ano e que a metade dessas mortes será por homicídio. As mortes que não são de causas naturais aumentaram 496% em relação a 1980. Em comparação às outras causas, nesse mesmo período, os suicídios aumentaram 45% e os acidentes de transporte cresceram quase 40% também. O Brasil ocupa o 3º lugar em relação a 85 países no ranking de mortes de adolescentes de 15 a 19 anos, perdendo apenas para o México e El Salvador. São quase 55 mortes a cada 100 mil jovens. Em 2014, aproximadamente 32 mil adolescentes de 16 a 17 anos deram entrada nas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas no país. 32 mil em 2014, após serem apreendidos por infrações de maior gravidade ou com violência. Os números foram levantados pelo site G1, em reportagem deste ano. O crime mais praticado, 38% das ocorrências, seguido por tráfico de drogas, com quase 27%, e homicídios, com mais de 8%. Os crimes de roubo e leste, enquanto os homicídios ocorrem com mais frequência no norte, nordeste e sul. A ressocialização dos jovens também não tem recebido a devida atenção. Entre 2013 e 2014, os convênios firmados pela Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência, só 25 milhões de total de quase 88 milhões foram pagos. O dinheiro é repassado aos poucos e, à medida que os estados comprovem, estão executando as obras. E também, evidentemente, segundo a disponibilidade financeira e o vencimento da burocracia estatal em todas as esferas municipais, estaduais e federais e, evidentemente, os poucos recursos orçamentários destinados para essa área. No orçamento da União em 2015, a Secretaria perdeu mais de 60% da sua verba, o que comprometerá ainda mais os repasses para o atendimento aos jovens. Pelo orçamento inicial, a pasta teria 384 milhões, que já não é um volume tão significativo para a situação. Com os cortes, o valor caiu para 155 milhões. Outro dado que não podemos deixar de ressaltar é que, segundo os dados do PNAD, IBGE, de 2013, são 3,2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil e 500 mil de crianças e adolescentes trabalhando na faixa etária de 5 a 13 anos, 61 mil de 5 a 9 anos e 446 mil de 10 a 13 anos.
Na educação, os números também não são motivadores. Apesar de 93%, quase 94% da população de 17 anos de idade estar matriculada em educação básica, os números registrados nos anos finais do ensino fundamental, de 6 a 14, e médio, 17, refletem a má qualidade do próximo país. De acordo com o Sistema de Avaliação, o SAEB, no ano passado, e com o movimento civil e apartidário Todos pela Educação, que traçou metas para a melhoria do ensino do país até 2022, menos de um terço das crianças de 8 anos que chegam ao 3º ano escolar serão capazes de desenvolver uma redação em termos satisfatórios. O mapeamento da educação no Brasil comprova que somente 9,3% dos jovens concluem os estudos do ensino básico com conhecimentos adequados em língua portuguesa e matemática. De acordo com a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1 em cada 4 crianças de 4 a 6 anos de idade está fora da escola. Na primeira infância, apenas 64% das crianças pobres estão matriculadas. E mesmo com os avanços da educação, o Brasil ainda tem mais de 500 mil crianças, entre 7 e 14 anos, fora da sala de aula. De cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 59 terminam a primeira série, enquanto apenas 40 concluem o ensino médio. A proficiência nacional em leitura nessa faixa etária encontra-se em 44,5%. A de matemática em 33,3%. A falta de investimentos e a má qualidade do ensino tem como consequência uma alta taxa de evasão nacional. Os dados são preocupantes. Não há demonstração de erradicação do trabalho infantil, nem de reparo das deficiências da educação. Piores ainda são os números da segurança, do uso de drogas e, principalmente, da carência de conscientização de famílias e da sociedade como um todo. Saudamos os avanços legislativos com a Constituição Federal, consolidados no ECA, dos seus 25 anos, que, sem dúvidas, proporcionou a evolução da legislação relacionada, envolvendo outras áreas, inclusive, do nosso direito pátrio. Mas necessário frisar que, se nossa legislação evoluiu, os nossos resultados práticos ainda são pífios, como um todo, na vida de dezenas de milhões de crianças e adolescentes brasileiros. As políticas públicas falharam. Nossa sociedade não entendeu que, além do jargão de que as crianças e adolescentes são o nosso futuro, eles têm o direito a um presente digno. Antes de e para um futuro digno, precisamos alterar o hoje das crianças e jovens brasileiros. Quem mais precisa da cidadania é justamente quem não tem como lutar por ela. Assim, parabenizo a todos os órgãos públicos, privados, organizações não governamentais que participaram e que participam da construção de uma melhor realidade aos nossos brasileiros mais jovens. E agradecendo aqui a presença e a atenção de todas as senhoras e senhores, comemoramos os 25 anos e nos desafiamos para os próximos. E se os desafios dessa caminhada são grandiosos, e o são, grandiosa também é a nossa disposição de continuar nessa luta. Muito obrigado a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado, deputado Nelson Marquesan Júnior.